Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Tranquilo? Saiu a nova versão do Cyberpunk 2077, a versão 2.0, e mais uma vez vamos testar no Dell G15, na versão 2023, com a 3050 de 6 GB. Eu fiz um teste bem completo para vocês, tá certo? Nos vários modos de desempenho, aqui no Alienware, no modo desempenho, no modo G, apertando a tecla G aqui, no modo G e também no modo personalizado. Esse modo personalizado eu já fiz um vídeo à parte, bem detalhado, testando configuração por configuração, muito interessante e particularmente é a forma como eu jogo. E esses testes é para a gente ver um comparativo tanto no modo desempenho do notebook e também nas temperaturas. Fazer um teste bem minucioso, eu testei no alto, no ultra, com DLSS, sem DLSS, no modo padrão lá da pré-definição do jogo. E eu vou mostrar para vocês detalhe por detalhe. Esse notebook, que é o Dell G15 de 2023, ele vem com 13450HX, a 3056 GB. Eu estou testando aqui com 16 GB de memória RAM. A BIOS é a 1.6, não é a mais recente, tem a 1.7. Só que eu vi relato de pessoas que tiveram problema com a 1.7. E eu, particularmente, só atualizo se eu tiver com algum problema. Estiver impactando na minha experiência de uso, aí eu busco uma atualização, resolver o problema, ver se tem alguma atualização que corrija aquele erro. Se tá tudo certo, eu não atualizo. A não ser que a correção lá seja muito grave ou essencial. Mas fora isso, eu não atualizei não. Nem testei a 1.7. Aqui no painel da NVIDIA, como padrão, eu testo aqui filtragem de textura, alto desempenho e preferência por máximo desempenho. Beleza? Aqui é padrão de como eu jogo e de também como eu testo os jogos. E também aqui no cache, 10 GB. E também aqui você vai aqui ao botão direito na área de trabalho, configurações de exibição, vai aqui elementos gráficos, bota o diretório do jogo e bota aqui alto desempenho. Assim o computador vai focar mais na placa de vídeo. Então, as configurações básicas são essas. E o que a gente vai mudar é aqui é o modo de desempenho do notebook. Você vai ver que tem algumas diferenças, tanto em desempenho como também na temperatura. E a gente vai analisar qual o melhor perfil. A temperatura estava mais ou menos essa. E também estou testando o notebook dessa forma aí. Vou deixar uma foto para vocês. Começando aqui, vou mostrar para vocês. Vou começar pelo modo G, que a gente entende que é o máximo desempenho do notebook. Quando a gente liga o modo G, ele vai liberar o máximo do processador, o máximo da placa de vídeo, vai aumentar as ventoinhas e assim vai ter ganho até em temperatura. Só qual é o ponto negativo? Vai ter mais ruído, né? E para alguns isso incomoda bastante. Começando aqui pelo modo G, vamos lá testar. No Ultra é o seguinte, pessoal, vocês estão vendo aqui, eu gravei para mostrar para vocês. O Cyberpunk ele tem um bugzinho que você coloca no Ultra, aí você tem que desativar o FSR, aplica, aí você ativa o DLSS e desativa. Aí assim ele vai ficar no Ultra mesmo, é um bugzinho. Tinha na versão anterior. Como é que eu fiz o teste? Quando iniciou o teste, aí eu resetei aqui os medidores, tá certo? Todos os testes eu fiz dessa forma. Resetou os medidores, também reiniciei o medidor de FPS e a gente vai ver. Vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo, tá certo? Para não ficar muito longo. E aqui, no finalzinho do teste, a gente vai analisar aqui, ó. E aqui como é que ficou? No modo G, no Ultra, a média temperatura do processador foi 76, 86 o máximo. O FPS, vou deixar essa última tela, deixar um print para vocês analisarem. A máxima foi 86 e a placa de vídeo ficou em 67 a média. A tela final aqui para vocês darem uma olhada. Está com o DLSS desativado, o FSR também. Está aqui no Ultra, tá certo? Tá aparecendo alto aqui, não tem textura no Ultra. Estou mexendo tudo, tá tudo topado. Vou mostrar para vocês também na pré-definição Ultra, sem mexer em nada, e vai estar aqui também alto. Aqui no Ultra sem mexer em nada, quando você coloca no Ultra, ele ativa automaticamente o FSR no modo qualidade. Vocês estão vendo aqui, tá em Full HD. Mesma coisa aqui, ó. Quando começou o teste, eu reiniciei os medidores. Vou adiantar aqui para o final. A média foi praticamente a mesma, 76, 77, 85 máximo. E a média foi 57, 57. A temperatura foi um pouquinho menor, na média, 66. A máxima foi a mesma coisa na placa de vídeo, 68. E aqui, porque tá com FSR no modo qualidade, 57. Vocês estão vendo aqui, ó, FSR no modo qualidade. Com DLSS, vou adiantar aqui para vocês verem o resultado final. A temperatura
Vou botar aqui. A temperatura foi um pouquinho mais quente. A média, 78. E a máxima, 85. Placa de vídeo também, praticamente a mesma temperatura, 1 grau. Só. E a máxima aumentou um pouquinho, 59. Com DLSS no modo qualidade. Aqui, ó. DLSS no modo qualidade. Como eu tava dizendo aqui, ó, no modo padrão, ó, tá aqui em definição ultra, mas a textura tá no alto. DLSS a gente já testou no ultra, aqui no alto. Sem DLSS, sem FSR, sem nada, fez 53. A temperatura, deixa eu botar aqui, um pouquinho mais quente, porque diminuindo a carga na placa de vídeo, se aumenta a carga no processador. Ó, foi um pouquinho mais quente, 78, o máximo chegou a 90. Placa de vídeo praticamente a mesma temperatura, modo G. 3050 é mais fria que a 3060, 3070. Aqui, ó, no alto fez 53. No médio, vamos adiantar aqui. Um pouquinho mais quente também, 79 de média, 85 máximo. Placa de vídeo, um pouquinho até mais quente também, 68. 69 no máximo. No médio, sem DLSS, sem FSS, sem nada, 62 de FPS na média. No baixo, a temperatura, vamos analisar aqui, 78 de média. 78 de média, 68 a placa de vídeo, praticamente a mesma coisa. Em FPS foi 81 no baixo, em Full HD. Testei também no alto, no padrão, que quando você ativa o padrão, ele vai ativar o FSR, né? Ó, aqui, ó, colocar no alto. No alto ele ativa o FSR com modo qualidade. Vou adiantar aqui o vídeo para vocês verem. Pra gente analisar a temperatura também, ó, 76 de média. 67 a placa de vídeo. E com DLSS no modo qualidade no alto, nas configurações do alto, foi 70. 10 FPS a mais que o Ultra, com DLSS qualidade. Testei também no alto com DLSS, lembrando que as NVIDIA são melhores com DLSS. Aqui no alto com DLSS, ela fez um pouquinho mais. Praticamente a mesma temperatura em todos os testes. No modo qualidade, fez 74. No modo G padrão, no alto padrão, fez 70, 4 FPS a mais que o FSR. A gente já vê a diferença entre FSR no modo DLSS. Testei também aqui, pessoal, no modo desempenho. No modo desempenho só fiz 3 testes. Tanto no modo desempenho quanto no modo personalizado, que eu vou detalhar daqui a pouco para vocês. Eu fiz somente no Ultra com DLSS e no baixo. Não fiz no médio e no alto. Já para adiantar um pouquinho o vídeo, para não ficar muito grande. Aqui no Ultra, no modo desempenho, vamos começar a ver agora as diferenças de desempenho e também na temperatura. Vocês podem ver que a maioria dos testes no modo G, a placa de vídeo a média ficava 67, 68, o processador ficava 76, 77. Vamos começar a ver agora as diferenças de temperatura. Aqui no modo desempenho, aqui do Alienware, modo desempenho, a gente ativa aqui o modo desempenho. Vamos começar a ver as diferenças agora. Aqui no Ultra, vamos ver aqui as diferenças de temperatura. Isso no Ultra você já vê que está um pouquinho, tá na margem de erro, né? 78, 75. E também foi o mesmo desempenho. Agora a placa de vídeo, olha a diferença da placa de vídeo. Bem mais quente, 72 graus. Você vê que já teve uma diferença de quase 5 graus. Na média, a alta também 5 graus. E isso não deu nem tempo nem de esquentar. O teste é bem rápido, 1 minuto e meio, 1 minuto. Já aumentou bastante. O desempenho foi praticamente o mesmo. Com DLSS, 77 é praticamente o processador, o mesmo desempenho. Placa de vídeo trabalhou um pouquinho mais fria, mas teve um pico de 73, tá vendo aqui? O desempenho praticamente o mesmo, 59, 60. Aqui no baixo, no modo desempenho, que vai aumentar bastante a carga no processador. Ó, você vê que já deu um pico de 97, só que eu estranhei esse pico de 97, aí eu refiz o teste. Aí vocês podem ver que a média foi 77, a placa de vídeo aqui 71, também mais quente. Não esquentou tanto porque não deu pico de 73 como lá no Ultra, porque a carga no baixo é mais em cima do processador. Vocês veem aqui que foi maior até que no modo G, deu 82, 82,5, quase 83. Foi até maior que o modo G. Só que eu estranhei essa alta de 97 aqui, ó. Eu estranhei essa alta de 97, eu refiz o teste. Refiz o teste, ó, deu 87. Quase a mesma temperatura que o modo G. Agora uma coisa que vocês podem reparar, vou botar aqui
lá no baixo, que a carga é maior, vocês podem ver o consumo do processador, 45 aqui é a média, né? No baixo, no modo desempenho. No modo G, cadê no modo G no baixo? Vocês podem ver que a média é quase 10 watts a mais. Quase 10 watts a mais. Como eu estava dizendo, o consumo aumenta bastante no processador. Ele libera muito mesmo no modo G. No modo G ele libera quase 10 watts a mais, a média. 54, isso na média. Lembrando, pessoal, se você estiver gostando do teste, dessa nova dinâmica que eu estou apresentando agora, deixa aquele like. E também, se não for inscrito, se inscreve no canal que dá aquela fortalecida. Muito obrigado e vamos continuar aqui. Continuando agora, finalmente, no modo personalizado. Eu tenho um vídeo, ele até que é recente, detalhando esse modo personalizado, testando configuração por configuração. E ele é bem interessante, os resultados. Bem parecido com o modo G, não fica aquela turbina. Outras ferramentas que tem também, como limitar a temperatura máxima do processador. Se bem que nesse teste não atingiu os 85 graus, mas eventualmente pode acontecer. Começando aqui com o Ultra. No Ultra aqui vocês podem ver, ó, modo personalizado. Modo personalizado, configuração avançada 4.5, o automático, atenção. Certo? Aqui no térmico. Nesse primeiro teste, só está com limite de temperatura. As ventoinhas estão no modo automático. Tá no modo automático e a placa de vídeo também, tá no modo automático ambos. Começando aqui no teste, no Ultra, aquele mesmo procedimento, vou adiantar aqui para o final para a gente poder analisar. Vocês começam a ver já uma diferença. 76 graus de média, bem parecido com o modo G. O pico um pouquinho menor, 82 graus só. O desempenho foi praticamente o mesmo, 48, 49. Isso aqui tá no Ultra. A temperatura subiu um pouquinho. Ela saiu de 77, 78 e foi para 70, bem menos ainda que o modo desempenho na questão de temperatura. Aqui está no modo automático. Eu testei também, e também a forma como eu jogo, com as ventoinhas configuradas de 60%. Vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, 4.5. Vamos aqui, configuração avançada, limite de temperatura em 85 e as ventoinhas em 60% aqui, ó, 60%. Não fica parecendo aquele avião, que nem o modo G, que faz bastante ruído. Se você tiver com fone, não incomoda tanto. Vou adiantar aqui o teste, para vocês verem a diferença. Pronto, pessoal, era onde eu queria chegar aqui, ó. A média foi para 73, isso com a ventoinha 60%. Vocês podem testar em 70, 80, mas eu acho que em 60% está numa porcentagem muito boa. Não incomoda tanto e está numa ventilação interessante. Vocês verem aqui que a média foi 73. Caiu bastante. Até em relação ao modo G. E também até a máxima foi menor. E a placa de vídeo em 68. Bem parecido até com o modo G. Sem aquele barulho absurdo. A média de desempenho também, 48, a mesma coisa. O modo personalizado com DLSS, vou mostrar para vocês. 75 a média. O máximo foi 82. A temperatura da placa de vídeo também em 70 graus, como no Ultra. Agora o comparativo com 60%. Como vocês estão vendo aqui, a média em temperatura foi até menor em comparação até o Ultra normal. 72 e o máximo 80. E na placa de vídeo 67. Foi até menor. No outro teste no Ultra foi 68. E a média quase deu 60 aqui, ó. Como vocês estão observando, esse modo personalizado entregando o mesmo desempenho. Claro que a gente só testou em um jogo, né? Sem aquele barulho absurdo do modo G. Testei aqui também no baixo, 77, isso aqui sem os 60%. 77, bem parecido com os outros modos que a gente testou. 86 de máxima, 70 graus a média da placa de vídeo, bateu quase 73 aqui. A média de FPS igual ao do modo G. No baixo, com 60%, vamos ver, analisar a temperatura aqui, 72 graus na média e o máximo 78. E na placa de vídeo, 67. Vale a pena você dar uma refinada, fica excelente. E o mesmo desempenho. Testei também, pessoal, no jogo, dei uma volta pelo mapa, fiz o mesmo percurso para todos, para a gente analisar também, tanto temperatura quanto desempenho. Só um adendo, pessoal, que eu testei no Ultra com DLSS no modo qualidade. Todos os testes estão assim. Seria a forma como eu jogaria, né? E também com esse notebook eu acho que seria a forma como vocês testariam. Então, começando aqui pelo modo G, vou colocar aqui no Ultra, no modo qualidade. O mesmo percurso para todos eu fiz, tá certo? Dei uma voltinha aqui, ó. Dei uma volta e parei nessa esquina aqui.
Na média, a temperatura do processador foi 79, o máximo foi 89. Isso no modo G. Vocês veem aqui que o máximo de consumo, a média. Olha, observem a média de consumo do processador. 55 é a média. Para vocês verem que no modo G ele libera mesmo power para o processador. Da placa de vídeo foi 69. 69 a média. Consumo da placa de vídeo, 91 a média. E o desempenho em FPS foi 56, 57. Vamos lá para o modo desempenho. Cadê modo desempenho? A mesma coisa, dei uma volta e parei na mesma esquina. Tá vendo aqui? Parei na mesma esquina. O desempenho é praticamente o mesmo, né? 56, 57. Agora vamos analisar aqui a temperatura. A temperatura praticamente a mesma, em média, 79 e o máximo 87. Só que observem que a média de consumo do processador caiu praticamente 8 watts. Vocês estão vendo a mesma temperatura, o consumo foi menor e a mesma temperatura. Isso porque a ventilação no modo G ajuda bastante a arrefecer isso. Vê que na média está menor. O desempenho foi um pouquinho menor. A placa de vídeo, olha o aumento que teve. Aumentou quase 3 a 4 graus na média. O máximo já foi 1 grau a mais. Tá vendo aqui? A média aumentou bastante. Isso com o tempo vai esquentando mais ainda. Eu só dei uma voltinha de 3 minutos só pra gente ver como se comportou. Já no modo personalizado, também no Ultra, com DLSS no modo qualidade. Parei na mesma esquina aqui, ó. O desempenho praticamente o mesmo, né? 55, 56, 57. Tá aí na média. E a temperatura bem parecida até com o modo desempenho. 79 de média, 87 o máximo. Até a média de consumo foi também parecida. A placa de vídeo também estava um pouquinho quente. Você vê aí que na média até mais quente que o modo desempenho. Estão vendo aí 72,5, 74. Lembrando que nesse teste está no modo automático as ventoinhas. Agora vamos ver o modo personalizado com 60% das ventoinhas. Ó, vou mostrar aqui para vocês, 60%, tá vendo aqui? O limite de temperatura em 85. Vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo para vocês. Bati no cara aqui, mas normal. Olhem a diferença, a 60%. Todos os testes até agora, a média de temperatura foi 79. E a máxima de todos os testes foi beirando os 90 graus. Todos os testes. Olha a diferença. De 79 caiu para 74, de 89 caiu para 82. E também na placa de vídeo estava dando 72, quase 73. O desempenho é praticamente o mesmo em todos. Já caiu de 72,5 para 68,5. Até mais frio que o modo G. Se a gente comparar com o modo G tá mais frio até que o modo G. 68, quase 69. Também mais frio na média do processador. E vocês podem observar aqui, ó, que a média de consumo da placa de vídeo 91,5 praticamente a mesma. E trabalhou mais frio. Cadê? Modo personalizado é 60%. Ó, praticamente até amanhã um pouquinho. Mas por que a placa de vídeo está mais fria? Porque o processador está esquentando menos. Vocês podem ver que a média do processador 74. É o que eu venho falando nos vídeos anteriores. Se o processador está trabalhando mais frio, a placa de vídeo também vai trabalhar mais fria, porque eles compartilham do mesmo sistema de arrefecimento. Se você controlar um, você também consegue controlar o outro. Vocês veem que eu não alterei nada na placa de vídeo. Bom, pessoal, o teste foi esse, bem completo. Deu trabalho para fazer, para seguir uma didática também nas gravações, quanto na explicação aqui, para que o teste não tenha tanta variação. Eu tento manter o padrão, tanto para ter uma qualidade quanto uma credibilidade nos testes. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar aquele like, que ajuda bastante o canal. Se tiver alguma dúvida quanto a esse modo personalizado, tem um vídeo dedicado sobre o Alienware, vou deixar aí nos cards, tá certo? E se tiver dúvida, alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários. Eu estarei respondendo assim que possível. Muito obrigado por assistir. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu e um abraço.